Bom, pessoal, continuando nossa aula sobre quadriláteros, nós vamos estar trabalhando aí um quadrilátero aí muito importante, que é chamado de trapézio. Então, turma, o que é um trapézio? Um trapézio, né, ele vai ser uma figura geométrica com esse formato aqui, turma. Ele vai ser uma figura com esse formato aqui, ó. Certinho? Então, essa figura aqui é chamada de trapézio. Então, observe que no trapézio nós temos dois lados que são paralelos. Ó. Então, esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de AB, ele vai ser paralelo com esse lado aqui que eu vou chamar de CD. Observe que eles são paralelos. Show? Porque eles não se cruzam, não se tocam. Então, como é que eu faço para representar que eles são paralelos? Posso colocar assim, ó, que o lado AB, só o lado AB é paralelo com o lado CD. Esses dois tracinhos inclinados aqui quer dizer paralelismo. Então, quer dizer que representa o símbolo de paralelo. Então, o lado AB é paralelo com o lado CD. Agora, vamos tirar algumas conclusões importantes do trapézio. Esses lados aqui, pessoal, ó, tá certo? Que não são paralelos, tá certo? Eles podem ser iguais ou eles podem estar formando um ângulo reto com a base. Então, nós temos aí alguns tipos de trapézio. Bacana? Então, só que antes de passar para essa parte aqui, primeiro nós vamos tirar algumas informações desse trapézio aqui. Ó. Observe que esse lado aqui, AB, ele é um tanto menor que esse lado aqui, ó, CD, certinho? Então, esses lados aqui são chamados de bases. Observe que nós temos duas bases. Então, quer dizer que o lado AB, ele vai ser chamado de base, menor, certinho? Então, esse lado AB vai ser chamado de base menor e o lado CD ele vai ser chamado de base maior. Então, o lado CD ele vai ser chamado de base maior. Então, no trapézio, nós temos essa característica aqui. Ó. Nós temos dois lados paralelos, nesse caso são as bases do trapézio. Então, as bases do trapézio são os lados que são paralelos. E, por sua vez, nós temos que essas bases são chamadas de ou base menor ou base maior. Bacana? Então, nesse caso aqui, o AB é a base menor e o CD é a base maior. Agora, o que acontece? Nós temos alguns tipos de trapézio. Tá? Quais são os tipos de trapézio? Aí vai depender dos lados que não são paralelos. Por exemplo, se eu fizer um trapézio assim, ó, certo? Formando um ângulo de 90 graus com a base, colocar aqui, observa aqui, ó, certo? Esse trapézio aqui, ó, vou chamar de A, B, C e D. Observa aqui, ó, que nesse trapézio aqui forma um ângulo, tá? Os lados não paralelos, um dos lados não paralelos, nesse caso é esse aqui, ó, o lado CA, o lado AC, forma um ângulo reto bem aqui, ó. Então, nesse caso aqui, como esse lado que não é paralelo a esse aqui, está formando um ângulo reto, então nós dizemos que esse trapézio aqui, o nome desse trapézio aqui é chamado de trapézio, tá? Trapézio retângulo, certinho? Por que é chamado de trapézio retângulo ou trapézio reto, né? Por quê? Porque ele forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, é chamado de trapézio retângulo. Por quê? Porque ele forma um ângulo de 90 graus. Bacana? E a base continua, e as bases continuam acontecendo da mesma forma. O CD é a base menor e o AB é a base maior. Então, nesse caso aqui, a base maior é o lado AB e a base menor é o lado CD. Um outro tipo de trapézio também muito interessante, tá? É o trapézio isósceles, tá? O que é um trapézio isósceles? Vou colocar aqui, esse aqui é o trapézio retângulo. O trapézio isósceles, os lados não paralelos, olha só, esses lados aqui não paralelos, ó, quem são os lados não paralelos? Esse aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Os lados não paralelos, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, vou colocar aqui, ó, A, B, C, D. Então, quer dizer que o lado AC é congruente com o lado BD.
certinho? Então é por isso, nesse caso aqui, ó, que nós chamamos esse trapézio de trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É um trapézio em que os lados não paralelos, nesse caso esse lado aqui e esse, são os lados não paralelos, eles são iguais, beleza? Então, o nome desse trapézio aqui é chamado de trapézio isósceles. Então, a diferença do trapézio retângulo para o trapézio isósceles é que o trapézio retângulo forma um ângulo reto, certinho? Forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus. E no trapézio isósceles, os ângulos da base, olha só, os ângulos da base desse trapézio aqui, eles são iguais. Show? Então, esse ângulo aqui, por exemplo, se esse ângulo aqui mede x, aqui também vai medir x. Por quê? Porque os lados que formam esse ângulo também são iguais. Por sua vez, os ângulos da base também são iguais. Então, daí é uma característica importante do trapézio isósceles. Então, a base menor é o lado AB e a base maior é o lado CD desse trapézio. Show? Uma outra propriedade importante é que se eu coloco uma diagonal aqui, ó, se eu traço uma diagonal no trapézio isósceles, olha só, se eu traço uma diagonal aqui, ó, se eu traço uma diagonal no trapézio isósceles, essas diagonais aqui, ó, elas vão ser congruentes também, tá bom? Então, toda vez que nós tivermos um trapézio isósceles com duas diagonais aqui, ó, certinho? Essa diagonal aqui, ó, BC, a diagonal BC e a diagonal AD, elas vão ser congruentes, ou seja, elas vão ser iguais. Então, lá, a diagonal BC vai ser congruente com a diagonal AD. Isso se o trapézio for isósceles. Bacana? Então, essas ideias aqui vai nos ajudar a resolver muitas questões. Bacana, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus aí e até a próxima.